noite. Este é o Fronteiras 21, uma parceria da RTP e da Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater os temas que interessam a Portugal e ao nosso futuro. Hoje falamos sobre as competências que estão a faltar no nosso mercado de trabalho. O que nos impede de sermos mais produtivos, de crescer mais depressa, de reter talentos e de atrair investimento. São convidados para esta reflexão o professor de Economia e investigador Hugo Figueiredo, a investigadora em Economia do Trabalho e Competências Fátima Suleiman, o empresário Carlos Moreira da Silva e o sociólogo Pedro Góis. Muito boa noite aos quatro. Podem, de facto, ser vários os problemas que nos empurram para o lugar de 20º pior país da Europa no ranking da produtividade. Apostar na qualificação das pessoas e na industrialização dos processos é uma parte da resposta das empresas para combater o problema. À jornalista Eduarda Dias, alguns economistas defenderam também uma carga fiscal menos pesada, estável e transparente, para que as empresas possam ser mais competitivas e para que venha investimento estrangeiro. Trazer algumas das obras que se fazem no exterior para dentro de uma fábrica. Industrializar alguns dos processos para aumentar a produtividade é uma das palavras de ordem no Grupo Casais, uma empresa de construção civil sediada em Braga. Um trabalhador em uma hora numa obra, se estiver a executar uma parede de tijolo, que é aquilo que é o mais tradicional, é capaz de produzir nessa hora de trabalho os tais 16 euros por hora trabalhada. Se eles tiverem a instalar uma parede destas que já foi industrializada cá, cada hora daquele trabalhador vale 10 vezes mais. Qualificar os trabalhadores é outro dos eixos de ação desta empresa. Lançaram um curso com a duração de 2 anos, em parceria com o Instituto Politécnico do Cávado e AVE em Tecnologias Avançadas da Construção. A empresa paga as propinas e, no final, oferece um estágio. Nós sabemos que as necessidades de daqui a 2 anos já estão, para nós, perfeitamente claras hoje. Mas se o mercado não as tem, nós não podemos esperar que o mercado acorde e que adapte os processos e os programas formativos para termos os recursos que necessitamos. Por isso, damos aqui este passo. E depois, isto é interessante porque consegue descascar isto como se fosse uma cebola, não é? Portanto, tira a camada exterior, consegue aceder à camada interior e isto passa para o projeto, não é? No telemóvel, e o funcionário que está na obra a preparar a obra tem o telemóvel e consegue ver em tempo real todas as alterações e gerir em 3D e, portanto, é muito mais fácil. A Iva é psicóloga e uma das primeiras estudantes deste curso que começa agora em outubro. Nós não temos um interesse apenas na vida e, portanto, surgiu agora a oportunidade de vir. Este curso, o anúncio deste curso surgiu mesmo numa altura de fim de um projeto de investigação que estava envolvida e, portanto, achei que seria uma oportunidade muito interessante. Conseguimos ter unidades curriculares que foram, de facto, estruturadas com a empresa, em colaboração com a empresa, e vamos ter até colaboração de funcionários técnicos altamente especializados na empresa, com conhecimento do saber fazer prático do dia-a-dia, que vão fazer parte do nosso corpo docente, que vai fazer grande diferença nesta oferta que estamos a fazer neste momento. Apesar deste exemplo de sucesso, Portugal tem um problema de produtividade. O país continua a perder terreno no campeonato europeu e é o 20º com pior produtividade na Europa. Mas, afinal, de quem é a culpa? Para alguns especialistas, a resposta passa pela reformulação das empresas, a começar pelas equipas de gestão. Do lado dos trabalhadores, a principal lacuna é a qualificação. Portanto, Portugal ainda tem um atraso de décadas relativamente à maioria dos países europeus. Atualmente é difícil grandes empresas multinacionais localizarem-se em Portugal porque não há quadros técnicos formados em número suficiente. E quando falamos em número suficiente, falamos, por exemplo, de uma cidade como Braga, como Guimarães ou como o Porto, que muitas vezes eles procuram centenas de engenheiros de uma só vez.
Qualificação e produtividade andam de mãos dadas. E se por um lado Portugal tem a geração mais qualificada de sempre, por outro a aposta não estará a ser feita exatamente onde devia. Quando nós olhávamos para os cursos com maior procura, há 10 anos atrás era medicina. Hoje em dia não é. É nas áreas das engenharias, aeroespacial ou outras. Tem de haver aqui também do lado do Estado e das instituições de ensino superior perceberem que há áreas de crescimento que têm que ser criadas mais vagas, tem que ser feita uma aposta séria no desenvolvimento dessas áreas. Quanto mais depressa nós conseguirmos fazer essa mudança, mais depressa também se vai refletir depois num bem-estar geral. Nós temos muitos jovens portugueses formados nessas áreas das tecnologias de informação que, quando terminam, ou vão para fora do país ou começam já a trabalhar cá em Portugal para empresas fora do país. E há outro dado para o qual importa olhar e que vai deixando Portugal para trás. O rendimento dos portugueses é dos mais baixos da União Europeia, o que também dificulta conseguir reter talento jovem. E se a economia não cresce, é difícil aumentar salários e vai sendo ainda mais difícil aumentar a produtividade. As culpas são repartidas e há também quem as aponta ao Estado. Eu acho que a burocracia do Estado é sem dúvida penalizadora e é um travão. É um desincentivo, muitas vezes, que principalmente as empresas avancem com novos projetos. É importante que as empresas, que os investidores saibam com que podem contar, com que haja a chamada previsibilidade, ao fim e ao cabo, quando tomam decisões, e saber que no futuro não vão ser surpreendidos por decisões discricionárias do Estado que acabam por ser penalizadoras. E nesse sentido eu acho que o Estado tem que assumir um compromisso claro de garantir essa estabilidade e de não andar sempre a mexer com pequenas mudanças que tornam o quadro fiscal pouco transparente e complexo. E por isso defende que a carga fiscal deve ser mais baixa para que as empresas possam crescer e tornar-se mais competitivas. Muitos defendem mudanças estruturais, mas as sucessivas crises têm atrasado alguns processos. Para os especialistas, Estado, empresas e pessoas devem andar de mãos dadas rumo a um país mais produtivo e a uma economia mais madura. Vamos então ao debate e à opinião dos nossos convidados. Dr. Carlos Moreira da Silva, comece por si, lembrando-me do epíteto que lhe entregaram de salvador de empresas, para lhe perguntar que competências faltam em Portugal, o que é que provoca esse descalabro e é preciso ir buscar soluções lá fora? Boa noite. As competências e as capacidades que faltam são dois temas que julgo que são importantes para esta discussão. Eu não queria deitar as culpas para o Estado, porque eu julgo que cada um tem que dar o seu contributo e começaria exatamente pelos empresários. Eu fiquei chocado com a informação da Fundação José Neves sobre a formação, quantas empresas apostavam em formação no ano de 2019. E quando li, julguei, não, isto deve ter sido durante a pandemia. 16% é inaceitável. E isto é um pecado grande por parte dos empresários que têm que investir, eu diria, nunca menos de 25 horas por ano, por pessoa. Deixa-me interrompê-lo, são 16% das empresas e empresas de grandes dimensões. De grandes dimensões, exatamente. Eu não vejo como é que é possível uma empresa que quer progredir e que quer ganhar produtividade e que quer ser capaz de utilizar as capacidades tecnológicas que estão disponíveis sem um esforço importante em formação. E diria 25 horas por pessoa por ano é um mínimo, porque muitas deverão fazer bastante mais. E este é um aspecto muito importante. E eu pergunto-me se um outro dado da Fundação José Neves não é uma explicação para isso. Cerca de 50% dos empresários não têm a formação suficiente ou têm formação formal insuficiente. Bom, estas pessoas
é preciso perceber que foram grandes contribuintes para o desenvolvimento de Portugal nas décadas de 80 e 90. Estas pessoas foram as pessoas que aproveitaram o fim do licenciamento industrial e que empreenderam e que fizeram Portugal exportador e fizeram-no crescer. Mas o tempo passou. E essa geração, onde eu me incluo, essa geração já devia ter sido rendida ou tem que ser rendida muito rapidamente. E isto é para mim uma grande oportunidade, porque as novas gerações estão muito melhor formadas do que as anteriores e, portanto, há aqui, ou por sucessão natural, porque a nova geração está mais bem preparada, ou, se isso não for o caso, por alteração da propriedade, que é ainda um tema algo tabu na sociedade portuguesa. Mas é uma oportunidade que as novas gerações têm, é de conseguirem, quer empreendendo, quer gerindo, fazer a transformação das empresas para serem mais empreendedoras, mais dóceis com a tomada de risco, e essas são capacidades que eu acho muito importantes. Então ficamos agora só pelos gestores, teremos a oportunidade de ir aos outros intervenientes. Eu peço só ao Paulo Cardoso, ao meu realizador, que em vez do quadro 4, que era o que tínhamos combinado de mostrar agora, passe imediatamente para o quadro 5, porque contém informação que o Dr. Carlos Moreira da Silva referiu aqui e que tem a ver com a formação dos nossos gestores. De facto que nós comparamos mal na qualidade média dos gestores, num tecido empresarial que é dominado por pequenas e por médias empresas. 48% dos empregadores no nosso país não fez o ensino secundário. É quase metade. A média europeia está nos 16,4%. Espanha e Malta também não têm boa posição neste ranking. Este é um dado que pode explicar, em parte, os próximos. Em 2019, por exemplo, só 16% das empresas portuguesas deram formação aos seus trabalhadores e estes 16% são, na grande maioria, em empresas de maiores dimensões, empresas que têm, em regra, mais de 500 trabalhadores. Nas mais pequenas, empresas até 10 funcionários, só 11% das empresas fizeram algum tipo de formação. E, de facto, o Figueiredo coordenou o estudo que nos permite estar aqui a olhar para estes dados. Foi uma surpresa para si esta realidade? Boa noite, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Não é uma surpresa, é uma coisa que se tem falado muito, da questão da qualificação da função de gestão e dos gestores, é um tema relativamente recorrente. Eu, de qualquer maneira, diria que eu concordo plenamente com a ideia de que tem que haver aqui provavelmente uma mudança rápida de geração, mas acho que o problema de gestão é um problema que é mais do que, muitas vezes localiza-se muito no empresário como líder, como sendo o problema, não é? Mas eu acho que é claramente uma função, é mais ampla, é a função de gestão como um todo e, portanto, há uma ideia importante que me parece que o estudo também, nesse estudo também falava, que é a ideia da massa crítica, não é? Portanto, ou seja, o potencial produtivo dos mais jovens só vai aparecendo quando há uma massa crítica, muitas vezes também de mais jovens nas chefias, nas equipas de chefias, que de alguma maneira potencia essa produtividade e, portanto, aquele estoque de qualificações que o João Sergeira falava há bocadinho na peça, também ao nível dos gestores, mas ao nível dos trabalhadores, vai atrasando, se quisermos, aquela lógica de produtividade. E, portanto, é mais amplo do que propriamente só a questão da liderança, não é? E, portanto, nós temos, além disso, alguma informação empírica que é relativamente interessante. Por exemplo, há um dado muito interessante sobre um desfazamento muito grande entre as percepções do que é uma boa gestão por parte dos gestores intermédios ou dos gestores de topo e do que é gestão relativamente consensualizada em termos de grandes tendências de gestão. E, portanto, os estudos fazem uma coisa muito simples, que é põem estudantes da MBA a perguntar às pessoas o que fazem e a perguntar se geriram bem, etc. E depois dizem, de alguma maneira, comparam com o que lhes parece ser uma espécie de função de gestão mais desenvolvida. E a opinião delas coincide com os resultados? Não, e, portanto, a ideia é interessante, ou seja, que há uma ideia em que, de alguma maneira, as pessoas acham que gerem melhor do que realmente gerem, não é? Portanto, isso é uma dimensão da própria função de gestão que é importante e, portanto, eu acho que é um bocadinho mais sistémico. Por exemplo, há outra dimensão muito importante ao nível organizacional, que é a falta de descentralização que existe em Portugal. Portanto, são empresas normalmente muito hierarquizadas, muito centralizadas e, portanto, este ambiente onde o potencial dos jovens, que certamente vamos falar, o potencial produtivo pode ser
explanado, é de alguma maneira o potencial tem que ser libertado e tem que haver mais autonomia de decisão, não pode haver tanta decisão centralizada e, portanto, nós comparamos muito mal, por exemplo, com... Mas essa mudança vai ser difícil fazer enquanto os gestores forem os donos das empresas, que é o que acontece muito nas empresas desta dimensão, não é? Sim, e é mais do que isso, ou seja, eu acho que depois há questões, há a questão da própria estrutura produtiva que a economia portuguesa tem, por exemplo, o peso das pequenas e médias empresas, por exemplo, não é? O peso da propriedade, da estrutura de propriedade, como falávamos há bocadinho, ainda das empresas familiares e, portanto, por exemplo, há também essa evidência de que as empresas multinacionais trazem consigo a função de gestão e, portanto, é importante a difusão por essa via. E, portanto, há aí algo a fazer, sem dúvida, e é uma dimensão importante, é uma das dimensões importantes, acho eu, da libertação do potencial produtivo, que este investimento que nós vamos fazer em oferta, eu digo oferta no sentido para o mercado de trabalho, portanto, mais qualificações, traz-nos um potencial que tem que ser realizado. Eu acho que essa é uma das dimensões que está a travar, claramente, a tradução em produtividade. Não é? Professora, como seria a análise deste problema também pela gestão, pela qualidade da gestão ou a falta dela? Boa noite. Sim, realmente Portugal é um dos países em que a autonomia do trabalho é muito baixa. E isto está relacionado com a organização do trabalho, mas também com a capacidade da gestão de delegar e descentralizar as decisões para níveis mais baixos. Portanto, há aqui uma hierarquia na gestão que se mantém e que, de facto, pode dificultar a utilização de competências, o desenvolvimento de competências. Mas eu gostava de voltar um bocado atrás na questão da formação. Realmente, em Portugal, a formação estruturada, uma política de formação com meios próprios, financeiros e humanos, é de facto algo que só as grandes empresas é que conseguem ter. Não é possível as pequenas empresas e muito menos as micro organizarem a formação para garantir as competências que precisam. E é aqui que eu acho que pode estar a necessidade de encontrar parcerias que possam integrar estas pequenas empresas e, de facto, garantir a formação que elas por si próprias não podem fazer. Parcerias entre elas, parcerias com as universidades, por exemplo? Vamos por partes. Portanto, aqui é quem produz as competências que o mercado de trabalho precisa, não é? E são vários os atores que intervêm. Por um lado, as parcerias com centros de formação profissional. Uma oportunidade que se deve dar a estas empresas é ajudando com alguém, com uma entidade externa, por exemplo, uma autarquia, criar uma parceria multi-atores envolvendo essas pequenas empresas, com formação profissional, com ensino superior, com outro tipo, com apoio no empreendedorismo, apoio na exportação, apoio no marketing, porque são empresas pequenas que por si só não conseguem ter estas ferramentas. Mas o que pergunto é se há no poder autárquico competências para entender as necessidades da economia a esse nível. Já temos exemplos de autarquias que desenvolveram parcerias multi-atores com sucesso e inclusive conseguiram alavancar as empresas para uma capacidade exportadora maior, para o desenvolvimento de competências. E eu penso que em Portugal, mais do que estamos a discutir, se temos um tecido de pequenas e médias empresas, não vamos conseguir sair daqui e estão a crescer as microempresas, é preciso então criar uma entidade que envolva estas empresas para que consigam ter as competências. Pedro Góes, e a universidade deve ser chamada a resolver que parte deste problema? Acho que todas as etapas a universidade pode contribuir, porque a universidade é hoje uma instituição muito dinâmica que contém multicompetências, que pode trazer para o mercado de trabalho, para o mercado de gestão, de facto, praticamente em todas as áreas, a universidade pode ser chamada a contribuir. Talvez o que tenha faltado nos últimos anos... Não devemos confundir a universidade com um centro de formação profissional. Ela tem outros objetivos maiores do que esse. Tem de facto.
ela também pode formar e dar ferramentas para o trabalhador imediatamente entrar no mercado de trabalho, mas nós queremos sobretudo que os nossos alunos aprendam a pensar, sejam talentosos na criatividade e não sejam mecanizados no uso de tecnologias que todos sabemos rapidamente se tornarão obsoletas. Portanto, se nós os prepararmos para usar determinadas ferramentas e não os prepararmos para aprenderem a usar qualquer ferramenta, falhamos o nosso objetivo. É claro que depois há áreas muito diferentes. Há áreas que são profissionalizantes sem o serem e em que essas ferramentas têm que estar imediatamente criadas no nosso aluno que está a formar-se, sei lá, um médico, por exemplo, que tem que ter essas ferramentas imediatamente no dia a seguir a sair da faculdade, e há outras que podem ser aprendidas ao longo da vida. O médico também vai ter que aprender e tem essa necessidade, mas é um profissional apto a entrar no mercado e as universidades estão cá também para ajudar a fazer esse caminho. Mas devemos pedir à universidade para olhar para as necessidades do mercado e produzir profissionais capazes de as ir resolver? É assim que deve funcionar? Não é apenas assim, mas pode também ser assim. Aliás, talvez um dos déficits que tínhamos tido e que mantemos de alguma forma é que as empresas não veem na universidade o parceiro ideal para esse movimento de mudança e deviam poder ver. Eu creio que com a massa crítica que temos, se nos juntássemos, éramos capazes de produzir novas formações num curto espaço de tempo, com o saber que está no chão de fábrica e com o saber que nós partilhamos, que é um saber muito mais global, como é o saber científico. Nós vamos falar da universidade ou de outros níveis de ensino, como o Politécnico também, para dar resposta às necessidades da economia? O Politécnico é um ensino superior que se tem vindo a aproximar bastante da universidade ao nível do tipo de formação que acaba por atribuir aos seus estudantes. Talvez pudéssemos falar se com esta aproximação do Politécnico à universidade não ficou um vazio que tem que novamente ser ocupado por outro tipo de estrutura mais técnica, de facto mais preparatória para uma imediata aprendizagem. Ou então temos que pedir à universidade e aos politécnicos na sua forma atual para dinamizarem esses saberes através de graduações ou pós-graduações mais técnicas, mais aptas, para que imediatamente os alunos possam entrar no mercado de trabalho. Carlos Moreira da Silva, consegue ajudar-nos a entender porque é que os nossos jovens, e porque é que uma classe qualificada de alunos e de estudantes sai do nosso país? Tem só como explicação um quadro de salários baixos ou eles vão à procura de outro tipo de qualidade do mercado de trabalho? É inegável, em muitas áreas do conhecimento, que as oportunidades que Portugal oferece aos seus recém-licenciados ou recém-mestrados não é atrativa. Por salário e por carreira. Enfim, a estrutura de empresas que existem em Portugal também se reflete nisso. E, portanto, é muito importante que haja modificações aí. E essas modificações têm a ver com o aumento da produtividade. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. O aumento da produtividade para poderem melhorar os salários. Eu julgo que o problema não está nos 10% de topo, porque esses têm uma enorme capacidade de se fazerem valer noutros mercados e, portanto, as empresas têm que os pagar. Mas isto está a aumentar o fosso entre os que são bem pagos e os que são mal pagos. Mas há um outro fator que me parece muito importante e que tem a ver com a legislação laboral. A legislação laboral protege quem tem emprego e desprotege quem está pronto para entrar no mercado de trabalho com melhores capacidades. Isso é outro incentivo para que as pessoas saiam, porque as progressões são lentas, porque não há ventilação dos quadros das empresas. Mas nós temos que falar não só dos licenciados. Mais abaixo,
E em relação à formação técnica, eu acho que não é função nem da universidade, nem dos politécnicos, é do ensino secundário. É algo que não está a funcionar. Falamos há muito tempo que é preciso revitalizar, mas não funciona. E uma das razões por que não funciona, julgo eu, é porque estão pervertidos o sistema de incentivos para as escolas atraírem jovens para o ensino profissional. De facto, as escolas não querem largar os seus alunos para as escolas profissionais porque perdem alunos e, portanto, perdem horários, perdem professores. Portanto, os incentivos estão perversos no sistema, o que não ajuda à orientação de pessoas que poderiam ter uma carreira interessante com uma formação técnica no secundário. E lembro que muita da nossa imigração com é neste tipo de pessoas. Nas pessoas que têm por formação nas empresas, as empresas vêm a perder técnicos para a imigração porque não há incentivos para o seu desenvolvimento. A formação permanente é uma obrigação inalienável das empresas. Eu gostava de voltar a isto. As empresas têm que formar as suas pessoas, porque se não formarem, o ritmo de depreciação do conhecimento hoje é tão grande que as pessoas ficam obsoletas muito rapidamente. E de antes uma pessoa ficava obsoleta, se calhar aos 60, porque já não conseguia acompanhar. Hoje é aos 45. Ora bom, isto exige um enorme esforço e é das empresas. As empresas mais pequenas terão que ter apoio exterior, quer por formação setorial, quer por formação funcional. Eu julgo que se houver a preocupação de dar formação, a oferta aparece. Portanto, isto não é um problema insolúvel, é um problema, e é por isso que eu falo nos empresários. É preciso que haja vontade de fazer isso. Se não houver vontade, é muito difícil criar atração para que o sistema evolua. Mas enfim, há um estudo europeu que diz que nós temos que retreinar em áreas diferentes 5 milhões de pessoas até 2030. Na Europa. Isto é um esforço enorme que precisa de ser feito, porque senão as pessoas de 45 anos vão ficar obsoletas. E nós vamos ter um problema, não só um problema de produtividade, mas vamos ter um problema social muito grave, porque vamos alargando a divisão entre os que têm e os que não têm. Num país, isto só para acrescentar dificuldades, que tem também uma questão de envelhecimento grave para resolver, que tem tradução no mercado de trabalho. Temos que falar na imigração com I. Vamos falar na imigração com I, mas primeiro proponho-vos então que vejamos uma reportagem. Portugal, de facto, tem sentido falta de trabalhadores em várias áreas da economia, desde os setores com ritmos sazonais muito diferentes a áreas de qualificação mais complexa. A falta de profissionais dentro do nosso mercado obriga a olhar para fora, como fazem grande parte das economias de países desenvolvidos. Os imigrantes fazem parte da equação e temos em Portugal exemplos disso, como nos vai contar o Jorge Esteves. Já trabalhei numa organização onde tinha muitas nacionalidades, eu que gosto, e aqui encontrei de novo essa mistura internacional que gosto tanto. My colleague from OSF Digital helped to move here to Fundão, so I'm grateful for this opportunity to be here. Eu contei com a ajuda da própria Câmara, da Capgemini e de um grupo de estrangeiros, principalmente brasileiros, que tinham chegado um pouco antes de mim cá.
Eu venho de Luanda, uma cidade grande e agitada, e uma mudança aqui para o Fundão, que é uma cidade calma, vale a pena. É um bocadinho de sossego e compensa para quem está no ramo da IT. São todos profissionais especializados em Information Technology. Trabalham em empresas de base tecnológica instaladas na cidade do Fundão. Laurent é francês, a mulher de nacionalidade brasileira. Mudaram-se há 4 anos e meio para o Fundão para trabalharem na Altran, agora Capgemini. Eu gosto da montanha, gosto da astronomia, então para mim era um sítio muito bom para nos instalar e agora estamos felizes aqui. Na cidade onde o colega Bruno Siqueira também assentou Arraiais no início de 2019. Tive a oportunidade de escolher entre Porto ou Fundão, e como eu vim de um lugar no interior, eu busquei cá. E me surpreendeu a infraestrutura. Maria é ucraniana, viu-se forçada a sair do seu país há cerca de meio ano. I live in a city in Ukraine, which is in the border with Russia, so it's impossible to stay there. We rent an apartment. It's quite big, so we live. My husband, 2 cats, and my mother. Renato é angolano e chegou ao Fundão há 4 meses. Espera agora a chegada da mulher e das 2 filhas, uma com 1 ano, a outra com 7. Já estão a caminho, mas já vimos que as condições aqui são as ideais. Não tem dúvidas que vão conseguir integrar-se aqui e gostar de cá estar? Não tenho dúvidas. Aqui a mais velha, especialmente, depois é criança, encaixa-se bem, aprendem rápido. A mais nova, praticamente, vai ser a realidade dela. Uma nova realidade que é também a de um município que se conseguiu transformar em terra de acolhimento. Através de um plano de inovação, onde apostamos nas áreas das tecnologias numa primeira fase, percebíamos que tínhamos aí uma possibilidade, uma oportunidade, trabalhámos essa oportunidade e, de uns tempos esta parte, até o nosso mote, como dizem bem, deixou de ser Fundão Inovação, passou a ser Fundão Terra de Acolhimento, porque hoje temos cerca de 65 nacionalidades no nosso concelho. Tivemos a ajuda da Câmara para encontrar o apartamento quando chegamos, que foi uma ajuda muito boa. E agora decidimos construir uma casa que está terminada agora. Os vizinhos são muito simpáticos, aí nos integramos muito bem, então nos sentimos como em casa. We really like the city and the people. They are really warm and welcoming. We like all the activities that the city offers. A princípio estava apreensivo, mas depois consegui ver que tem valor e tem espaço para crescimento aqui. Só a área das tecnologias de informação hoje tem mais de 30 nacionalidades diferentes, de pessoas de todos os continentes que vieram nos últimos anos a trabalhar e a viver para o nosso concelho. Ao abrigo de um programa integrado feito para que nada falte a quem vier. Vai desde a habitação, à educação, à formação avançada, o que facilita muito a inclusão das pessoas que vêm para cá. E nós, quando começámos, tínhamos basicamente 3, 4 engenheiros informáticos no nosso concelho e hoje temos cerca de 1000 em cerca de 8 anos, o que é um número incrível. E temos semanas onde todos os dias chega uma nova família, um novo engenheiro ao nosso ecossistema. E em muitos casos com intenções de ali virem a ampliar a família. Eu tenho 3 filhos já e sim, nós planejamos ter pelo menos mais um. Acabamos de ter um filho que tem 13 meses, que ainda está pequeno, está na creche aí, aqui no Fundão. E pode vir a ter mais filhos cá? Claro, vamos ver. Obviamente, ao trazer população ativa, ao trazer pessoas em idade ativa, em idade, obviamente, também de terem as suas famílias, obviamente, isto a médio e longo prazo pode também alterar ou ajudar a alterar aquilo que é a pirâmide demográfica. O exemplo do Fundão é tido como bom em toda a região da Beira Interior, onde outros municípios vão procurando adaptar a fórmula. Veja-se o caso de Belmonte, onde se procura agora aproveitar a ligação histórica ao Brasil, sendo a terra do descobridor Pedro Álvares de Cabral, para captar através do projeto Belmonte Connect engenheiros informáticos. Daniel Andrade e a mulher foram dos primeiros a aceitar. De repente vimos ali uma possibilidade de mudar de vida, mudar de ares. O Brasil passa lá por suas situações e aqui nós vimos a oportunidade de recomeçar. E ações como essa, por exemplo,
trazer brasileiros, trazer outras pessoas, engenheiros de software qualificados, para viver aqui, para morar aqui, para desenvolver uma nova comunidade aqui, fortalece mais ainda essa relação entre os dois países. Filhos, não? Não, não temos filhos. Mas podem vir a tê-los em Portugal? Olha só, não sei, quem sabe. É claro que temos outros desafios. Os familiares que vêm também têm de trabalhar, têm de fazer alguma coisa, não podem estar em casa permanentemente. Portanto, há um desafio para novas empresas que possam aqui vir se sediar e termos também mão de obra, porque muitas vezes queremos empresas no interior, mas não temos a mão de obra, e mão de obra qualificada. A WIT Software está a recrutar 300 engenheiros brasileiros para trabalharem a partir da terra de Pedro Álvares Cabral. Pedro Góes, como é que devem ser geridas estas experiências? Ao nível local ou a questão da imigração para resolver problemas no mercado de trabalho deve ter uma orientação nacional, centralizada? Ambas. Ela tem que ter essa orientação centralizada, porque sem leis que regulamentem a entrada e permanência de estrangeiros, eles não conseguem nem entrar nem permanecer. E aí o nosso ecossistema legislativo tem evoluído no sentido certo, de não dificultar a chegada de todos estes trabalhadores, de todas estas pessoas. E depois ao nível local, porque aquilo de que ouvimos falar ali, a ideia de um plano integrado para o acolhimento, não é possível de fazer a todo o tempo, em todo o território. Portanto, parece-me que de facto o nível local aqui vai ter muita importância. Claro que temos que fazer isto de forma competitiva com outras economias que também querem estes imigrantes e temos que fazer isto de forma humanista para que estas pessoas façam parte da nossa sociedade, se misturem com ela e estabeleçam uma sociedade mais coesa, mais jovem, mas com a coesão social a que estamos habituados. E esse é também um desafio grande. Nós temos situações muito diferentes. Estas que acabámos de ver, em como dizem os presidentes da Câmara, venham as famílias, os cães e os gatos. Portanto, a ideia é, de facto, de uma integração plena, de que estas pessoas passem a fazer parte das comunidades, mas, por exemplo, este verão ouvimos apelos de empresários dos setores do turismo no Algarve a pedir ao Governo que facilitasse a entrada de trabalhadores sazonais. São pessoas que não vão ter o mesmo tipo de apoio e fazemos-lhes o quê no fim da estação? Temos que adaptar os apoios à sua sazonabilidade. Se eles são sazonais e ficam apenas temporariamente, então talvez não necessitem de uma infraestrutura tão consolidada como creches, habitação, escolas ou emprego para a família. Mas se eles são sazonais em várias épocas diferentes, e se, portanto, se mantêm por cá de forma indefinida, então temos que adaptar o tal plano integrado à sua mobilidade territorial, porque apanham frutos vermelhos numa época do ano, numa dada região do país, e azeitona ou uvas noutra região do país, noutra época do ano. Portanto, temos que conseguir fazer essa adaptação. E quando os empregadores pedem ao Estado para facilitar essa entrada, eles de facto não estão a ver a realidade, que é Portugal tem batido todos os recordes, ano após ano, de novas chegadas, de novos grupos de imigrantes, uns que imediatamente se legalizam porque são muito qualificados e têm um conjunto de legislação especial que lhes é dedicada, outros que levam algum tempo a legalizar-se porque os seus processos são mais burocráticos, porque eventualmente têm menos saber para aceder a toda esta burocracia que o Estado lhes impõe. Talvez as empresas possam fazer o que outras empresas fazem em Portugal, que é ir lá fora procurar os seus trabalhadores ideais e negociando com o Estado a sua entrada de uma forma já legalizada. Portugal tem acordos de migração temporária com vários países e muitas vezes não os aproveita. Hugo Figueiredo, há à partida já setores em que Portugal cronicamente precisará de recorrer a trabalhadores estrangeiros? Quer dizer, eu acho que se falou nas questões da sazonalidade, não é? Acho que se falou eventualmente na questão... Quer dizer, eu acho que há uma dimensão de procura, há dois eixos de procura que eventualmente justificam, que é claramente a questão que se está a falar das tecnologias, não é? Portanto, de repente a procura é tão forte, a mudança tecnológica promove uma mudança de procura tão forte que de alguma maneira não só absorve, não só a nossa produção de qualificações,
é insuficiente, como facilmente se absorve. Isso tem a ver com a transformação completa das questões produtivas, da digitalização da vida social, etc. Portanto, há essa dimensão, não é? Depois há a dimensão da especialização produtiva em Portugal, que é aqui quer dizer, tem dois lados. Por um lado, há este sucesso do turismo, por exemplo, esta questão agora no pós-pandemia, a quebra que teve e a recuperação que teve imediatamente a seguir, onde nós já estamos há vários meses, onde já temos mais visitas do que, por exemplo, tínhamos antes da pandemia. Quer dizer, eu acho que há aqui claramente aquela ideia do modelo da Flórida, etc., eu acho que de alguma maneira funciona e, portanto, agora, isso traz procura, não é? Justifica claramente. Eu sou muito favorável à imigração, só já agora, ou seja, acho que aliás acho que é a nossa função de alguma maneira desmistificar. Há sempre que se pensa nisto, do ponto de vista muitas vezes político, há sempre uma ideia que é o que nós chamamos uma falácia em economia, de que há uma espécie de trabalho fixo para ser feito e de alguma maneira as pessoas, mesmo em áreas onde não precisem tanto, vêm tirar o trabalho das outras. Isso não é verdade, não é? Portanto, a economia é algo dinâmico, é algo que vai ser construído e, portanto, eu à partida sou muito favorável. Mas nessas áreas onde existe mais procura, eu acho que depois claramente que elas, lá está, temos a pressão dos empresários, que ela se justifica. A questão do turismo e da especialização, do ponto de vista depois dos mais qualificados, tem aí uma questão mais complicada, que é se muito dos destinos profissionais estão no que nós chamamos os serviços pessoais, isso depois pode não estar necessariamente de acordo ainda com as expectativas que as pessoas formam quando têm um curso superior, etc. E, portanto, aí é outro problema, que não é um problema de... E eu acho que aí até a imigração também pode ter uma vantagem, não é? Que é, de alguma maneira pode haver muito trabalho a esse nível que depois até não há tanta oferta e de alguma maneira se procura recursos lá fora. Não tenho assim grande... Pedro Góes, quando preparávamos este programa, falava-me também numa questão que é a necessidade de ter o cuidado ético de, ao procurar um determinado perfil de trabalhadores altamente especializados, não criar um deserto nos países de origem que não têm, eventualmente, capacidade para reter os seus profissionais. E esse é o que nós muitas vezes chamamos o brain drain, que aconteceu ao longo das últimas décadas de vários países, sobretudo países do Sul, e que de facto não pode acontecer. E se nos profissionais de IT nos parece que estamos a causar menos dano, imaginem que nós estávamos a recrutar médicos ou enfermeiros em países africanos, isso para nós seria, para todos nós, penso eu, reconheceríamos que não seria algo ético. Bem, quando estamos a recrutar ou a ficar com os engenheiros de IT que vêm estudar para Portugal, estamos também a prejudicar a evolução dos seus países de origem, que vão estar mais dependentes dos países do Norte no uso dessas tecnologias. Portanto, temos que ter algum cuidado ético, que aí sim o Estado deve entrar para poder regular essa circulação de quadros entre o Sul e o Norte, e entre nós que somos Sul para algum Norte, isso também deve ser tido em conta. Professora, que papel compete numa economia saudável esta fase da imigração? A imigração permite colmatar os déficits de mão de obra que nós temos. Em Portugal, já ouvimos a peça, portanto, é preciso facilitar a sua entrada e o reconhecimento das suas qualificações. Um dos problemas com que os imigrantes podem se confrontar é efetivamente o reconhecimento das suas qualificações. Portanto, nós temos aqui um problema com os imigrantes, que precisamos de os integrar, ter as políticas, as múltiplas políticas que vimos no caso do Fundão, para que tenham casa, tenham emprego, tenham educação dos filhos, portanto, são complementaridade entre as políticas para isso. Agora... E estas são experiências que funcionam bem a um nível local? Sim, o nível local parece-me absolutamente importante para este tipo de políticas integradas. A questão que eu coloco é: porquê é que precisamos de imigrantes? Podemos precisar em termos de quantidade. Nós sabemos que tivemos uma redução da população ativa, mas porquê é que precisamos de imigrantes com estas qualificações? E aí eu acho que está uma questão central para Portugal, a que eu costumo designar de paradoxo. O
que é que acontece? Nós fizemos em Portugal muitos investimentos em educação. Felizmente, a facilidade de acesso ao ensino superior só revela a maturidade da nossa democracia. Mas temos, paralelamente, todos esses déficits. Não temos pessoas formadas em IT, temos que ir buscar pessoas lá fora. Eu estou a partir do princípio que, em quantidade, nós teríamos. Portanto, não temos pessoas formadas em ciências e tecnologia de que estamos a precisar e fomos buscar pessoas com essas qualificações lá fora. As chamadas STEM. As chamadas STEM, exatamente. E então, um terço dos alunos do ensino superior já a procurar essas áreas. Mas ainda é muito insuficiente porque as outras áreas, as chamadas as soft, as áreas de ciências sociais, humanas, a educação, são muito mais atrativas. Então é aí que nós temos que ir ver porque é que nós não temos estes profissionais. Atrativas de que ponto de vista? Se à partida os estudantes percebem que o mercado tem saídas ou procura profissionais que vêm destas áreas, destas STEM, como é que é o processo de escolha de curso deles? É o problema da escolha, mas aqui temos dois problemas. Um problema da escolha, que é porque é que não se escolhe áreas que têm boas condições. Pode haver aqui um problema de informação. Há dias alguém escrevia num jornal que nós temos que ter informação sobre a empregabilidade dos graduados. A primeira questão que se coloca é a empregabilidade só vista na facilidade de entrar no mercado de trabalho ou na qualidade desse emprego. Isso é uma questão que tem que ser vista de forma mais abrangente. Porque nós podemos ter uma taxa de empregabilidade muito elevada e a pessoa estar desadequada no seu posto de trabalho, para não falar de outros aspectos da qualidade do emprego. Desadequada por excesso Por excesso de formação, porque nós temos uma das taxas mais elevadas de sobrequalificação em Portugal. Portanto, na OCDE é uma das taxas mais elevadas de sobrequalificação. Ou seja, então o que é que aconteceu? Nós fizemos muitos investimentos, temos muitas pessoas licenciadas, para não falar dos mestres, porque nós também temos uma taxa elevadíssima de alunos de mestrado, e pergunta-se se todos precisam de mestrado, onde é que estão os nossos licenciados e porque é que nós temos falta de mão de obra? E aí vou retomar uma questão que o colega colocou, que é, há questões que têm que ser resolvidas antes da universidade, que é, ao nível de ensino secundário, a atratividade dos jovens para o ensino secundário, especialmente profissionalizante. Depois, quando escolhem a área da universidade, porque é que escolhem essencialmente ciências sociais, e aquilo é designadas as soft, e as STEM ficam um bocado lateralizadas nessa escolha. Nós podemos ter aqui vários fatores a explicar, desde logo a matemática, não é? Isto parece uma verdade óbvia, que a matemática está a impedir que as pessoas escolham as áreas de ciências e tecnologias, mas é verdade. Então, se é a matemática, tem que se desmistificar a matemática. Temos que pensar em métodos pedagógicos que permitam aos jovens olhar para a matemática, adquirir capacidades matemáticas sem problemas, sem estarem assustados com aquilo. Pode haver aqui um problema, eu não estou a dizer que pode haver aqui um problema pedagógico. Deixa-me tentar perceber qual é o problema da sobrequalificação de profissionais no mercado. Tem esta percepção? Não, mas eu se calhar não tenho visibilidade. As empresas a que estou ligado têm uma dimensão em que isso é menos visível. Admito que isso possa acontecer em empresas mais pequenas. Mas eu gostava relativamente à imigração e à imigração qualificada, gostava de dar uma outra perspectiva aprendida em Inglaterra e nos Estados Unidos, que são quem faz isto melhor há mais tempo. Atrair imigrantes para a educação universitária, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, é uma fonte enorme de técnicos para o país, mas aqueles que não ficam cá, nem todos ficam cá, são uma ponte permanente na relação e na nossa venda de serviços
sobretudo os serviços tecnológicos. E, portanto, é muito importante que as universidades, que hoje já têm contingentes importantes de estrangeiros deslocalizados, façam esse esforço de retenção e de criação de laços permanentes. Como digo, não é preciso inventar nada, é preciso copiar quem faz bem. E Estados Unidos e Inglaterra fazem isto muitíssimo bem. Mas, se a Ana me permite, é verdade, mas aí necessitaríamos de mudar todo o modelo do que é a universidade e o Politécnico em Portugal. Porque estas universidades que, de facto, têm esta capacidade de atração são normalmente universidades não estatais, são universidades privadas que fazem desse processo também um processo de angariação de dinheiro. A Faculdade de Engenharia do Porto tem mais de 1000. A Universidade de Coimbra tem milhares de estudantes estrangeiros, todas as nossas universidades hoje têm, mas a questão não é quantidades, é a qualidade dos estudantes. Estou a falar de engenharia e estou a falar de alunos de doutoramento, portanto, já não são... Todos nós temos, aliás, a maioria dos nossos estudantes de doutoramento já são estrangeiros, já não são, ou seja, agora, o modelo, mas é preciso está captá-los, é preciso conseguir captá-los. É preciso que as empresas depois os empreguem, e esse é um problema que nós temos, que é eles saem das universidades com os seus mestrados e com os seus doutoramentos e são-lhes oferecidos estágios profissionais com salários pouco acima do salário mínimo. E ainda não mudamos esse paradigma, porque temos um mapa com muitas pequenas e médias empresas e poucas grandes empresas que saibam enquadrar e poucas pequenas empresas que queiram ser grandes e vejam nisso o investimento ideal. E muitos patrões que não são ainda empresários e que não têm a capacidade de perceber o que poderiam angariar com essa mão de obra altamente qualificada. Infelizmente o país ainda não é... Deixa-me só acrescentar alguns números em relação a isso. Paulo, estou a falar com o realizador, é o quadro 2 do desemprego que eu gostava que mostrasses agora, que é um quadro que mostra em Portugal quais são as escolhas académicas para as quais o mercado de trabalho tem menos capacidade de resposta e mostra menos interesse. O rácio entre diplomados e desempregados revela maior risco de não encontrar saídas profissionais para os alunos de artes e humanidades e serviços, como dizia a professora. Um segundo grupo, onde o rácio de desemprego ronda os 2%, neste grupo estão as formações em agricultura, silvicultura, pescas e veterinária, ciências, matemática, estatística e educação. Engenharia, indústria e construção também estão mais ou menos dentro do mesmo valor. Com um rácio de 1,5% e 1,7% estão tecnologias de informação e comunicação, saúde e proteção social. Ora, o que é que devem as universidades fazer perante esta realidade e perante esta formação? Pedro. Em primeiro lugar, apostar na criatividade e no espírito crítico que têm as artes e humanidades, que podem trazer para as empresas em muitas áreas. E, portanto, valorizar conhecimentos que outros recém-licenciados Mas o que nos estava a dizer é que os empresários não reconhecem valor nessa formação. Não reconhecem, com pena minha. Por exemplo, nas artes e humanidades está todo o design, está toda a criatividade associada às novas marcas, está todo o espírito inventivo. E, portanto, seguramente que conseguimos perceber que ele faz falta a muitas das nossas empresas. Se calhar estamos a comunicar mal os saberes dos alunos nestas áreas e o bem que eles fariam ao mercado de trabalho e à economia portuguesa se lhes fossem dadas oportunidades. A verdade é que muitos desses jovens, sobretudo destas áreas, acabam por sair do país e vão acrescentar este valor a outras marcas estrangeiras que não o podendo fazer em Portugal. Portanto, há aqui um déficit não de formação. Claro que podemos sempre pensar em coisas que melhoraríamos, mas se calhar de comunicação das vantagens destes recém-licenciados, mestres e doutores nestas áreas. Ou simplesmente um mercado que não tem necessidade destas formações? Pode ser uma forma de olhar para o problema? Eu acho que não. Há pouco, quando falávamos das capacidades, mesmo no ensino dos STEMs, não é? Se é assim que se chama, uma das lacunas que eu julgo que existe é a capacidade social e a capacidade humana
a percepção de que trabalhamos em conjunto e de que a construção de soluções diferentes exige ângulos diferentes de abordagem. E para isso são muito importantes pessoas com formações diversas. O problema aqui é um problema de escala. Isto não é um problema de uns ou outros, é um problema de escala. E nós não conseguimos, ou porque as universidades não oferecem, ou porque os alunos, pela matemática ou a física, não procuram, isto está desbalanceado. E isso só se pode resolver com a imigração. Hoje só se pode resolver com a imigração. No futuro, enfim, podem-se alterar os pesos relativos. Mas é uma lacuna brutal. Hoje é uma lacuna brutal. Mas eu devo confessar, enfim, as empresas a que estou ligado funcionam em muitos países europeus. E este não é um problema de Portugal. Este é um problema de toda a Europa, da Alemanha. Hoje, recrutar na Alemanha, seja para o chão de fábrica qualificado, seja para funções de gestão de topo, é dificílimo. É dificílimo, não existem as pessoas e tem que se usar imigrantes. Tem que se usar imigrantes. Enfim, eu lembro-me de há 8 anos, na Polónia, termos esse problema dramático. Porquê? Porque os alemães levavam os polacos. Sim. E, portanto, a Polónia ficou deserta de qualificações. E foi preciso ir à Ucrânia buscar ucranianos. Infelizmente, não se pode, na Polónia é difícil ir à Síria buscar, porque enfim, há ali umas diferenças culturais que não funcionam. Mas isto é um problema que todos temos e Portugal não é muito competitivo na atração destas pessoas. Mais uma vez está o salário. Porque é que a imigração com E de enfermeiros é desproporcionada para a Inglaterra? Porque lá pagam 3, 4 vezes mais. A diferença é só essa. E é na mesma National Health Service. Portanto, nós temos também na função pública um problema de ajuste de remunerações que é muito importante. Mas enquanto o Estado continuar a ficar com uma parte muito significativa dos aumentos salariais, isto não vai ser resolvido. Vamos avançar, vamos acrescentar aqui duas opiniões. Bastantes foram, de qualquer forma, as melhorias na última década em Portugal no que diz respeito às competências digitais do nosso país. 55% dos portugueses utilizavam regularmente a internet em 2011. No ano passado, esse número tinha já ultrapassado os 80%. O número podia ser positivo, mas as estatísticas relativas à intensidade digital das grandes empresas e também das PMEs revela que é ainda muito baixa. Portugal está ligeiramente abaixo da média europeia. A Dinamarca destaca-se neste grupo, com a economia onde mais empresas utilizam inteligência artificial. Portugal está, neste caso, muito acima da média europeia, que se fixa nos 8%. Com a automação das economias tem desaparecido o fantasma de que iam faltar empregos, mas quais são os empregos em que devemos apostar? Que estão a fazer falta e que competências exigem? A jornalista Fernanda Fernandes entrevistou o professor de Políticas Públicas do MIT, David Otter, que diz que o espaço que precisa de ser ocupado é todo aquele em que podemos acrescentar valor. David Otter é um economista norte-americano, académico de políticas públicas e professor no MIT. Tem uma investigação centrada no trabalho do futuro, os impactos da revolução tecnológica, da globalização no mercado de trabalho, estuda as consequências sobre a polarização do emprego, as exigências, competências, níveis e as desigualdades dos rendimentos. Once again, greetings from Lisbon. Thank you for being with us. The remote work was accelerated during the pandemic. How this changed your view on the future labor market? I think the pandemic has opened possibilities for better collaboration over greater distance and more separation between where work is physically done and where it's intellectually done.
So far, we haven't seen an invasion of robots taking jobs and creating a massive unemployment. So you can say that machines can be friends? Should we worry about the impact of technology? Yes, I think that the story has complexity. It has benefits and risks. I don't think the robotic revolution will happen nearly as quickly as many people expect because robots are expensive and slow and cumbersome. They're improving, not that fast. I think artificial intelligence will change things faster and will have the effect of automating more of the flexible work that people do. So I think a lot of future work will be dominated and where people work by the access to services, the quality of life, and the ability to communicate and work flexibly. So I think in many ways this can be advantageous to Portugal, which is obviously a great country to be in because it's a wonderful place, but also because it's a country that's well governed, that doesn't have the same fractious politics as North America, or at least the United States and much of Europe. And so it has a lot of strengths that make it an attractive place to work or to set up businesses. Work of the future implies intelligent machines, automation, robotic. How will this change workers' profile? It's going to be a complex picture. On the one hand, it will continue to demand lots of in-person services having to do with food, with entertainment, with recreation, with healthcare. Work will not all be disembodied. It will not all be done by machines. Many of those things require many people. We're not going to be running out of jobs anytime soon. In fact, most countries, including Portugal, have aging populations and will have a shortage of workers. But it may change the set of occupations that are in the middle, in particular. A lot of management roles, a lot of clerical and administrative roles, those will increasingly be automated. What will remain much more important is things like design, in which Portugal excels, medicine, research, advertising. So I see a kind of a mixed picture. I don't think we're going to run out of work, but the nature of work is changing. Those middle and mid to high level activities that required some degree of expertise and flexibility and judgment, increasingly machines will do those tasks well. You have already talked about Portugal. Do you believe Portugal is prepared? What kind of public policies should be implemented? Sure. So there's sort of near term and longer term. I think in the near term, making Portugal continue to be an attractive place for people to set up businesses, to work remotely, to have flexible regulation, transparency, low levels of corruption, all the things in which Portugal excels. Those are quite important. In addition, in the longer run, raising educational levels or continuing to increase the fraction of the population that has university degrees and has a strong technical training will also be very valuable to Portugal. And there, I think there is ground to be made up. Portugal has made great strides. It has a long way to go. I think this is clearly in the sight of policymakers, but those skills advantages will continue to be important, and cultivating those is a worthy investment over time. Portugal, like some European countries, have a huge problem. Lack of workers, thousands indeed. How is the solution for this problem? Immigration? Immigration is a terrific option. Is it the only thing? No, one can automate, one can decide to have slower growth and fewer services. I don't think that's an attractive option. So I would think for many countries, immigration is one of the best ways to address labor shortages in the near and midterm. You talk about the future with skilled workers, better wages, but what about the unqualified workers? How they survive in this environment? Well, so I think the period of labor scarcity in which we're in is going to be relatively favorable for people without high levels of education, just because of the demand for people to do the hands-on work, to do the food service, to do the healthcare, the entertainment, the recreation, the cleaning. Those aren't all those glamorous jobs. They're not necessarily very highly paid, but I suspect they will be better paid
in the years ahead than they have been in the decades that have preceded, just because there was such an abundance of young workers. So, or sorry, yeah, exactly, an abundance of people who can do that work. Now, that doesn't mean over the longer run, it isn't critical to keep raising education levels. It is. But in the short term, labor scarcity is actually going to help improve the quality of those jobs. So the shortage is costly for consumers, beneficial for workers. What would you say to a teenager student? Something machines can't do, but something that people do better with machines. What might that be? That could be medicine, that could be education, that could be design, that could be research, that could be working with data. There's an abundance of data in the world and a shortage of people who know what to do with it. So there's lots and lots of room for people to add value. We don't need to compete with machines. Anything that we directly compete with machines, we're going to tend to lose. But we can use machines as tools to make us more effective in the things in which we excel. So I encourage people as students, first of all, you need to be able to communicate, to write, to present, to lead, and to think analytically. And thinking analytically doesn't mean just learning math. It doesn't mean memorizing facts per se. It means taking information, developing hypotheses, and testing those ideas and learning from those tests. Thank you, David Autor. It was a pleasure to talk with you. Dos títulos do livro onde David Autor participou resume o desafio do futuro. O trabalho do futuro. Construir empregos melhores numa época de máquinas inteligentes. Ora, partindo desta sugestão que ouvimos a David Autor, que ele direciona sobretudo para os jovens estudantes, vamos tentar perceber que competências então devem ser entregues, com que competências devem ser apetrechadas as crianças e os jovens para as necessidades do futuro, de que ferramentas precisam para dominar um mundo em mudança acelerada. A pensar nesse futuro, o neurocientista Michel Dembourguet alerta para os perigos do acesso livre às novas tecnologias. Autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, o neurocientista francês, que é diretor do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, explica que a exposição demasiado prolongada aos ecrãs põe em causa capacidades cognitivas. Na entrevista com o correspondente da RTP em Paris, José Manuel Rosendo, o cientista chega mesmo a defender uma redução drástica dessa exposição. A revolução digital não tem um futuro pré-determinado, mas há quem tenha certezas quanto aos perigos que se atravessam no caminho. As novas tecnologias são uma boa ferramenta, mas as crianças e os jovens não estão a usá-las de modo a aproveitar o que elas têm de bom. Alors, je ne dirais pas qu'on les utilise de la mauvaise manière, je dirais qu'on ne les utilise pas pour ce qu'elles peuvent nous apporter de positif, mais qu'on les utilise pour des fonctions de divertissement principalement, dont il est largement démontré qu'elles ont des effets très négatifs, notamment sur les enfants et les adolescents. Donc ce n'est pas de la mauvaise manière, mais on concentre nos utilisations sur ce que la technologie a de moins intéressant à nous proposer. Michel Dembourguet diz que é o primeiro a reconhecer que os ecrãs e as tecnologias têm aspectos positivos, mas dá números que mostram o problema. Les jeunes enfants, entre disons 2 et 5 ans, ils sont à quasiment 3 heures par jour. Les enfants entre 5 et 8 ans, ils passent quasiment 5 heures par jour sur les écrans. Des enfants, des adolescents, les adolescents, ils sont à plus de 7 heures par jour. C'est extravagant, c'est absolument colossal, uniquement pour des fonctions de divertissement. Et si on fait le cumul entre 2 et 18 ans, du temps que les enfants passent sur les écrans pour des fonctions de divertissement, on arrive à l'équivalent de 32 années scolaires. C'est un temps absolument colossal. É esta a dimensão do problema. As consequências são conhecidas. Les conséquences, en fait, les écrans, ils vont toucher à tous les domaines qui vont faire notre humanité, qui vont faire qu'on est humain, qui vont faire qu'on est capable de penser. L'un des premiers impacts, c'est sur le langage. Alors, c'est des choses qui viennent de très loin. Le premier impact des écrans et la première victime des écrans, c'est le langage. Parce que plus les enfants passent de temps avec les écrans quand ils sont petits, et moins, par exemple, ils parlent avec leurs parents. Et puis ensuite, moins, ils vont passer de temps à lire. Et le langage, il est vraiment dans les livres. Quand on regarde la richesse langagière, elle est dans les corpus écrits. Donc, il y a un impact sur le langage qui est quand même
la base de notre intelligence, de notre pensée humaine. Il y a des effets qui sont très lourds sur la concentration. On a affaire à une génération d'enfants qui sont beaucoup plus impulsifs, qui ont du mal à se concentrer, à focaliser leurs ressources cérébrales sur une tâche. On a des problèmes de mémorisation. On va toucher au sommeil, qui va toucher à l'intégrité de notre fonctionnement. Concentração, foco, memória, linguagem, capacidades que ficam afetadas. No longo prazo, fica afetada a capacidade de interpretar o mundo. As tecnologias exercem uma atração quase irresistível pela possibilidade de recompensa quase imediata. São o contraponto a um esforço necessário de aprendizagem que produz recompensa apenas a longo prazo. Um esforço que precisa de ser estimulado. Os pais têm déficit de informação sobre estes problemas. As medidas a tomar não devem ser impostas, crianças e jovens devem perceber o que está em causa. Deve-lhes ser explicado. Michel Desmourget propõe uma série de medidas. Antes dos 6 anos, o ideal é não haver acesso a tecnologias. E depois dessa idade, tudo deve ser controlado. Si vous êtes hyper optimiste, vous pouvez dire que jusqu'à une heure par jour, c'est tolérable. Donc au-delà de 6 ans, une demi-heure par jour, c'est un seuil prudent, et 1 heure par jour, c'est un seuil qui semble être acceptable. Au-delà, on commence à avoir des déficits. Donc ça peut être ces 2 règles de temps. Il y a des règles aussi d'usage, c'est-à-dire pas quand on mange, pas quand on fait autre chose. Si vous voulez pourrir le système attentionnel d'un enfant pour y revenir, le multitasking, lui faire plein de choses à la fois, les études montrent que c'est un bon moyen pour pourrir le développement du système attentionnel. Un gamin qui fait plein de choses à la fois, c'est un gamin qui a d'autant plus de mal à filtrer les informations et à se concentrer. Donc, pas 2 choses à la fois, pas dans la chambre. C'est-à-dire que si vous mettez des écrans dans la chambre, c'est la porte ouverte à tous les désastres. Et puis voilà, pas le matin avant d'aller à l'école, parce que des études montrent que quand des enfants sont exposés, par exemple, 10 minutes à des dessins animés comme Bob l'éponge, et qu'ensuite vous leur faites des tâches cognitives, intellectuelles, ou que vous mesurez l'impulsivité, la concentration, vous avez des déficits parce que ça tape vraiment dans les ressources cérébrales. São estas as regras para inverter ou travar a excessiva exposição às tecnologias. Michel Desmourget considera que a teoria dos nativos digitais não passa de um mito que satisfaz os ingênuos. Há países que já adotaram medidas. A China impõe o limite de 1 hora por dia de jogos online para menores de 18 anos e apenas à sexta-feira, sábado e domingo. O governo chinês diz que está em causa o futuro do país. Taiwan considerou que demasiado tempo frente aos ecrãs é equivalente a maus tratos. Michel Desmourget não defende medidas coercivas, mas diz que entende a decisão chinesa. Et c'est ce qu'on observe et c'est ce qui est fait en Chine. Donc ils ont ces spécificités culturelles qui les poussent justement à restreindre le temps d'écran. Ces gens-là ont regardé la littérature et ces gens-là ont bien compris que c'était extrêmement délétère pour le développement de l'enfant. Donc ces gens-là prennent les mesures qu'ils jugent adéquates. Et je pense que, vu ce qu'il y a en face et vu la façon dont les failles cérébrales de nos enfants sont utilisées par cette industrie, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre de la part de la Chine. Et à titre personnel, je ne sais pas si c'est le choix que j'aurais fait, mais en tout cas, à titre collectif, je pense que ce n'est pas une mauvaise mesure à un moment, quand on ne peut plus réguler la déferlante, quand on s'aperçoit que d'un côté, il y a une industrie qui fait tout pour que cette déferlante ne fasse que s'amplifier. C'est un juste contrepoids que de prendre ce genre de mesures, oui. A China tomou medidas, mas não é uma democracia. Michel Desmourget considera que a Europa vai ter de pensar em regulação e a democracia não impede que assim seja. Antes, pelo contrário. Les sociétés démocratiques arrivent malgré tout à réguler les maltraitances faites à l'enfant. Si vous frappez votre enfant, il y a bien des choses qui sont faites. Donc à partir du moment où, comme Taïwan ou comme ces pays-là, on considère que c'est une forme de maltraitance, il y a un moment donné, oui, il va falloir penser à réguler. A cada passo, Michel Desmourget sublinha que, apesar de todos os problemas, as novas tecnologias podem ter um impacto positivo. Entre esse impacto, que pode ajudar à educação e formação de crianças e jovens, e a utilização desenfreada, estão os interesses económicos difíceis de combater.
si on informe les gens, mais d'un autre côté, il y a tout un lobbyisme, il y a toute l'industrie qui pousse, qui utilise toutes les ficelles et toutes les failles cérébrales, parce que notre cerveau a des failles. Donc cette industrie utilise toutes les failles, non seulement pour amener, mais pour conserver les gamins sur ces écrans, que ce soit la télévision, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Donc on est dans une bataille, si j'ose dire, qui est quand même un peu asymétrique, où nous, on ne prend pas de mesures, mais il y a des mesures, il y a toute une industrie qui utilise ces déficits cérébraux, ces failles, pour pousser les enfants à utiliser ça. Problema complexo. Preparar o futuro passa por dar ferramentas úteis e por valorizar o esforço de aprendizagem. Aprender a ler o mundo deve ser o objetivo. As novas tecnologias até podem ser uma ajuda preciosa, mas tem de haver regras. Jaime Guilherme, José Manuel Rosendo, RTP, Paris. Então, Pedro Góes, podemos estar a viver aqui um equívoco em relação aos nativos digitais, ou seja, não serem propriamente pessoas completamente equipadas para enfrentar o futuro, mas serem pessoas que estão a perder a capacidade de desenvolver outras competências sociais, por exemplo. Necessariamente que alguém que seja viciado no uso de tecnologias tenha um comportamento de adição com o qual temos que lidar. E esse comportamento de adição, como em qualquer adição, lhe retira outras possibilidades de sociabilidade que nos constroem enquanto seres humanos. Portanto, necessariamente por essa via, sim. Uma criança que está fechada no quarto, sozinha, frente a um ecrã, por comparação com uma criança que está a conviver com outras crianças da sua idade, num jardim, numa floresta ou numa praia, vai desenvolver menos soft skills que lhe farão falta no futuro. A questão é que, para usar aqui a expressão da minha colega de há pouco, há aqui um paradoxo. Não podemos defender o fundão e os seus 1000 engenheiros informáticos que criam tecnologia que se renova a todo o tempo e, ao mesmo tempo, dizer esta tecnologia é só para quando vocês forem adultos. Porque quando eles forem adultos, esta tecnologia de hoje já não há, já será outra. Portanto, necessariamente eles não são nativos digitais, eles convivem com o digital talvez de uma forma mais intensa do que outras gerações. Nós, se calhar, temos que tornar gerações mais velhas também nativos digitais, portanto, introduzir neles o uso cotidiano da tecnologia como hábito, o que, na verdade, tem vindo a acontecer. Nós falamos aqui de uma revolução digital que eu acho que não vai acontecer, porque o que está a acontecer é uma reforma digital. Eu, há 10 anos atrás, se tivesse um problema financeiro, dirigia-me ao meu banco, onde existiria um conjunto de funcionários, e antes de ir para aqui estive a resolver um problema digitando um código numa app e falando com um robô que ia respondendo às minhas perguntas. A consequência disto foi que, há 10 anos atrás, ser bancário era uma profissão atrativa. Hoje, ser bancário é uma profissão sem grande futuro, que, aliás, os nossos convidados não introduziram como possibilidade de carreira para o que aí vem. Portanto, há aqui uma mudança que está a acontecer e que está a acontecer connosco. Está a acontecer connosco e nós estamos a viver esta realidade no dia-a-dia e estamos a fazer aqui os upgrades de software e as atualizações das apps com que nós aprendemos. Só o conseguimos fazer, só para terminar, porque temos esta formação base em cima da qual é possível fazer isto. Se nós não soubéssemos ler, não soubéssemos escrever, ou tivéssemos muito poucos conhecimentos até de matemática, não conseguíamos atualizar estes nossos conhecimentos, portanto ficaríamos no patamar onde estávamos antes da tal reforma digital. Hugo Figueiredo concorda com a ideia que nos deixou David Autor, quando ele diz que não precisamos nos preocupar com a automação, ela não vai esgotar os empregos, sobra-nos as áreas em que podemos de facto criar valor acrescentado. É dessas competências que nós precisamos nos trabalhadores também. Sim, sem dúvida. Eu acho que há uma questão importante a pôr na mesa, que é, eu acho que este tipo de projeções que nós fazemos, eu certamente que digo que sim para os próximos 15 anos, 20 anos talvez. Depois não sei muito bem, por exemplo, o David Autor falava da questão da inteligência artificial e nós podemos olhar para trás e a inteligência artificial traz uma coisa nova, por exemplo, quando está associada à questão dos sensores e à capacidade de processamento. De repente há muitas das decisões intelectuais que nós fazemos que no fundo são modelos, são sistemas complexos, muito complexos, mas começa a haver a capacidade de aprendizagem das máquinas, a capacidade sensorial e, portanto, por exemplo, há uma discussão
que eu segui há pouco tempo, que já se fala da questão da negociação, por exemplo, já ser mais fácil, eventualmente daqui a 20 ou 25 anos, claramente não estamos nesse patamar, mas eventualmente as questões da negociação, eventualmente pode vir a ser feita por máquinas e, portanto, isso muda tudo, não é? Mas, portanto, e aí substitui também trabalho qualificado. Agora, eu não sei e ninguém sabe. Portanto, eu acho que nos próximos 10, 15 anos é seguro assumir, de facto, o que o David Autor dizia. E aí é nós concentrarmos no que, de facto, é complementar com a tecnologia, não é? E, portanto, eu já agora, relativamente a esta última questão, que não resisto, eu sou muito tecno-otimista, não é? E, portanto, eu reconheço que há claramente, até acho que é uma falha de mercado, no aproveitamento que há algum software, que algumas aplicações têm de algum tipo de comportamentos aditivos que nós temos. Eu acho que isso existe. Eu sinto, quando se pega num telemóvel, de repente, passar 10 minutos, nós não sabemos o que aconteceu connosco e, portanto, eu sou muito sensível a isso. Eu acho que isso, de alguma maneira, pode eventualmente ter que ser regulado. Agora, eu acho que há um potencial de aumento de produtividade ligado às tecnologias digitais que eu acho que tem que ser aproveitado, não é? E, portanto, eu acho que claramente sou muito tecno-otimista nesse sentido, até mesmo libertar-nos eventualmente de trabalho excessivo ou trabalho mais desagradável. Agora, o que é que complementa? Agora, o que é que traz a tecnologia? Traz os complementos com a dimensão... Há várias coisas que complementam. Por exemplo, há uma dimensão de mercados, ou seja, eu queria trazer para aqui a ideia de que nós estávamos muito focados em profissões tradicionais no passado, não é? Isso claramente está a mudar. Por exemplo, a tecnologia obriga-nos a trabalhar em ecossistemas de competências e estes ecossistemas são muito mais transversais, por exemplo. Obriga-nos por exemplo, trabalhar muito mais em mercados onde nós temos que interagir o marketing com a programação, etc., por exemplo, não é? Obriga-nos à criatividade e à resolução. No mesmo trabalhador, mais facetas. Sim, ou seja, é isso. Eu acho que o perfil tem que ser, por exemplo, eu acho que a melhor forma de resumir é nós temos agora, por exemplo, capacidade de processar informação que não tínhamos, mas de repente precisamos da capacidade de resolver problemas, de interpretar essa informação, de criar experiências. Por exemplo, as empresas hoje fazem muito o que se chama os cenários AB, não é? Portanto, literalmente experiências com os seus próprios dados. Nós recolhemos dados sobre tudo, os trabalhadores neste momento em grandes empresas estão monitorizados, estão muito monitorizados e de repente a própria empresa tem que ter a capacidade de fazer experiências, ou seja, o gestor tem que ter a capacidade de pensar essas experiências e, portanto, esse tipo de tomada de decisão, essa criatividade, acho que claramente são complementares. E depois a dimensão que falámos aqui, eu acho que há duas dimensões importantes, a dimensão social, há a dimensão de servir as outras pessoas, seja no mercado, seja no tratamento até de condições ligadas mais à idade ou de saúde, etc., há o trabalhar com os outros, claramente, e depois, só para terminar e associar esta questão do digital, há a questão intrapessoal, que eu acho que a tecnologia traz-nos muito esta necessidade de nós nos organizarmos a nós próprios, porque nós, até grande parte do trabalho vai estar muito mais fragmentado, vai ser vendido em mercados, e portanto nós, de repente, muito mais gente vai ter que ter capacidade de ser quase um autoempresário, não é? E gerir o seu tempo e saber utilizar as tecnologias em proveito próprio. Portanto, essa dimensão de auto-organização é alguma coisa que eu acho também é muito complementar com as tecnologias e, portanto, eu acho que isto nos muda claramente. Essa questão da auto-organização, é por isso que na última hora e meia não sentimos grande necessidade de falar do papel dos governos? Fátima. O papel dos governos aqui é fundamental, porque o digital mudou a sociedade e não houve ainda, que eu conheça, uma formação para a cidadania que tenha em conta a utilização do digital. Portanto, o papel do governo é absolutamente importante. Nós vamos no metro e diz lá, silêncio. A única coisa que não se ouve no metro é o silêncio, porque estão várias pessoas a falar ao telemóvel. Eu sou um bocado pessimista, ainda bem, porque assim, o Hugo é otimista, eu sou um bocado pessimista. Porque já reparei, e nós somos docentes, já reparei que, de facto, a falta de concentração pode ser uma consequência grave da utilização. Eu muitas vezes vejo um trabalho de um aluno e digo-lhe, esteve a fazer o trabalho com o telemóvel ligado. E ele pergunta-me, como é que sabe? Pois claro que sei. Portanto, o digital, aliás, o próprio autor francês não é contra a tecnologia, ele próprio assume isso. Mas é preciso termos este cuidado. Primeiro, eu diria que é preciso esta formação da cidadania digital, diria assim, inventando agora uma palavra. Depois, temos que ter em conta que há competências que chamo de infraestruturais, com uma capacidade de aprender, com uma capacidade crítica, organizar, planear, que têm que ser transmitidas a toda a gente, independentemente do grau de digitalidade de uma sociedade ou de uma empresa.
Portanto, é preciso termos em atenção que não corremos outra vez o risco que corremos há uns anos, quando entrou a automação, a primeira fase da automação nas empresas em Portugal. Eu tive a oportunidade de estudar isso, visitei várias fábricas e a automação era o fator de competitividade que ia salvar as empresas. A seguir, mais tarde, vim a estudar as mesmas empresas e, de facto, tinham um lençol branco sobre um conjunto de equipamentos que não foram usados. E muitas delas fecharam. Portanto, eu também, quer dizer, eu acredito no digital e utilizo muito, mas é porque nos facilitou imensas tarefas, a procura de informação, o tratamento de informação. Obviamente temos muito mais facilidade hoje, mas é preciso, eu acho que é preciso, e aí, embora acho o autor francês um bocado exagerado, com as horas, mas é preciso controlarmos as crianças, e controlarmos as crianças para que eles não estejam, porque eles ficam fissurados, eles ficam completamente vidrados com a tela. E, portanto, isto distrai-os de todas as outras capacidades que têm de ser desenvolvidas. E só para terminar, as novas tecnologias, portanto, o digital aumentou a conectividade entre as pessoas, é verdade, estão todos no Facebook, todos a discutir no WhatsApp, etc. Mas até que ponto isto é aquilo que nós podemos chamar uma discussão? Ou se é uma conversa de troca de stickers, em que se manda um abraço em forma de imagem. Portanto, isto é uma discussão, porque a sociedade só cresce com discussão. E comunicamos, de facto, já todos de forma muito diferente. Nós no Facebook, eles já não, acho que já andam por outros lados. E eu assim fazia-lhe exatamente a mesma pergunta que a Fernanda Fernandes fez ao David Autor no fim daquela conversa, que é: que conselho é que se dá a um jovem que tem de decidir como é que entra no mercado de trabalho, como é que se prepara para ele? Ele vai encontrar... Primeiro, eu acho que e envolve aqui outras coisas que foram ditas, eu sou absolutamente negativo relativamente ao controle e à imposição de regras, seja a crianças de 2 anos, seja a adultos. Acho que é preciso educar, é uma coisa muito importante, educar e dar um sistema de valores para que as pessoas possam ir aprendendo a decidir. Eu lembro-me, quando tinha 14 ou 15 anos, passava horas a jogar cartas. Quer dizer, não era digital, mas era a jogar cartas. King ou póquer, outra coisa qualquer. Isso faz parte do crescimento. E hoje as crianças passam muito tempo a estudar digitalmente. Muito tempo, enfim, daquilo que eu observo. Muito tempo. Porque há muito trabalho que nós éramos guiados por o guião, que era o livro, e não havia mais nada. E hoje eles têm acesso e sabem procurar a informação em todos os lados. Isso é enriquecedor do meu ponto de vista. E não os vejo mais socialmente inibidos. Que recomendação é que eu daria a um jovem que quer escolher? Ele deve escolher aquilo que acha que gosta. Porque se não gostar, vai ser uma vida muito difícil. Portanto, isso é muito importante. É muito importante, se gosta de ter qualidade de vida, perceber quais são os caminhos que lhe podem dar acesso a essa qualidade de vida. E, portanto, as universidades já o fazem, deveriam fazer mais, e o ensino técnico também, deveriam publicar de forma criteriosa a informação da empregabilidade no sentido lato, portanto, não só empregos, mas carreiras que os seus alunos fazem. Isso, enfim, em alguns cursos é quase obrigatório, porque faz parte lá dos rankings internacionais, mas eu acho que devia ser uma prática generalizada. E isso ajudá-los-ia a fazer isso. Alguns estágios, trabalho, que hoje se calhar é proibido, mas não sei, trabalho enquanto se está no secundário, nas férias, é muito útil para as pessoas perceberem o mundo. E julgo que é um incentivo que deveríamos dar, e enfim, que as empresas têm
tem naturalmente um papel a fazer, mas que o Estado também deveria promover. Meus senhores, muito obrigada a todos por esta reflexão. Esgotámos o tempo para o nosso programa. Fica por aqui o Fronteiras 21, que regressa no próximo mês. Boa noite.